Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Dêem glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está feliz com o Senhor. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Hoje, não sei se foi combinado hoje, mas hoje quem fez a abertura, dízimo, foi o nosso grupo de casais. Oh, glória, aleluia. Nosso grupo de casais, olha. E eu falando, nosso grupo de casais, que bênção. Glória a Deus por isso. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Queria que vocês abrissem ali em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aos que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença. Queremos, Deus, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Pai, sou totalmente dependente de Ti, Senhor. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, que nós possamos aqui, Pai, levar aos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos aqui a primeira multiplicação dos pães, né? É um texto que eu imagino que seja muito conhecido por todos, mas é um texto que falou muito ao meu coração, esse texto, né? Quando eu estava pedindo para o Senhor, né? Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor tem aí a ministrar aos nossos corações, né? E ontem até no grupo familiar surgiu um momento lá, e eu pude compartilhar um pouco sobre isso, né, que eu vou estar aqui comentando hoje. Quem está no grupo lá vai saber que foi bem especial, né? E o tema que eu coloquei aqui hoje é a provisão do Senhor através de nós. Sabia que Deus ele separou nós para que nós viemos cuidar de outras pessoas? Para que nós viemos abençoar outras pessoas? O primeiro tópico que eu coloquei aqui diz assim: somos despenseiros de Cristo. O que é ser um despenseiro? É o encarregado da despensa, né? Um encarregado da despensa. Algumas versões falam, no versículo 15 e 16, vamos aqui de Mateus 14, diz assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Não, vamos voltar ao versículo 15 aqui, diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, agora versículo 16: eles não precisam ir, deem vocês
algo para comer. Tem um texto que eu gosto muito que está em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ali, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, que todos nós consideremos como servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. O que se requer desse encarregado é que sejam fiéis. Deus, ele nos entregou algo para que nós possamos entregar para as pessoas. Sabe, Deus, ele entregou algo em nossas mãos muito especial mesmo. E por isso que eu coloquei aqui, somos despenseiros de Cristo. Quando nós pegamos, o Senhor nos deixou uma despensa cheia, e nós vamos nessa despensa, pegamos e entregamos para as pessoas. Nós pegamos na despensa tudo aquilo que Deus entregou para nós, e nós compartilhamos aquilo. O interessante aqui que os discípulos chegaram no Senhor e falaram assim: Senhor, já é tarde, manda eles embora. Manda eles embora porque para que eles possam ir ao povoado comprar comida. Quando as pessoas chegam até nós, o que nós falamos? Qual que é as palavras que saem de nós? Senhor, ô amigo, é o seguinte, está muito tarde, tem como você conversar comigo amanhã? O interessante aqui é que o Senhor diz assim para eles: eles não precisam ir, deem vocês algo para eles comer. Ou seja, nós temos aquilo que as pessoas precisam. Você tem aquilo que as pessoas precisam. Nós temos Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos tudo o que elas precisam. Nós temos tudo o que elas precisam. Ou seja, nós temos alimento para as pessoas. Fala assim comigo, fala assim: eu tenho alimento para as pessoas. Nós temos esse alimento. Mas muitas das vezes, nós retemos esse alimento. Nós guardamos para nós esse alimento. Tem um texto que eu gosto, que veio agora na minha cabeça aqui, que Deus ele dá a semente ao que semeia. Se ele dá semente ao que semeia, aqueles que não semeiam, aqueles que não fazem nada com a semente, ele começa a reter a semente para eles. Por quê? Porque não semeiam. Pega a semente e guardam, ou come toda a semente, ou jogam fora a semente. Não, ele dá semente ao que semeia. Se você tem recebido semente, é porque você está semeando. É porque nós estamos semeando. Então quando o Senhor fala assim, é muito precioso quando o Senhor fala assim: eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comer. Quantas vezes o Senhor coloca pessoas à nossa volta, coloca pessoas diante de nós, e muitas das vezes a gente deixa de dar o alimento para aquelas pessoas. Eu não estou falando de alimento físico, o alimento espiritual. O que mais as pessoas precisam é do alimento espiritual. A palavra do Senhor diz assim, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós entendemos isso e as pessoas vêm até nós entendemos que nós temos o alimento para dar para elas. Ah, Gustavo, mas eu não sei falar, mas se coloque à disposição, porque o alimento você tem. Aquilo que elas precisam, você tem. Nós temos aquilo que elas precisam. Então que nós viemos entender todas as vezes que Deus colocar alguém à nossa volta, todas as vezes que Deus colocar alguém para que nós cuidamos, para que nós discipulamos, para que nós o guiamos elas, nós possamos entender: eu tenho o alimento. Por quê? Nós somos totalmente dependentes de Ti, não é por nós, mas é pelo Senhor. Não é por nós, é pelo Senhor.
Quando me chamaram para ser agora líder de casais, né? Primeira experiência nossa, né? Então é uma benção, assim. Então, mas eu falei no meu coração, falei assim, Senhor, se o Senhor está me colocando lá é porque eu tenho algo para entregar. O Senhor não vai me colocar lá e não vai me entregar nada. Não, Ele me colocou lá porque eu tenho algo para entregar também. Não por mim mesmo, mas porque o Senhor, Ele quer fazer a obra. Sabe? Então, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade através da minha vida, das nossas vidas, né? Da minha e da Maiara, da minha esposa, que ela está me vendo lá, glória a Deus. Diz que está assistindo, né? Se não estiver dormindo, glória, aleluia. João 6,37 diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor não lança ninguém fora. Ao contrário, o Senhor traz para perto. E as pessoas que têm vindo a nós, qual tem sido a nossa atitude? Nós temos trazido para perto? Ou nós temos deixado elas de canto? Primeiro tópico, somos despenseiros de Cristo. Acessamos e entregamos para ela tudo o que elas precisam, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém? Hoje a palavra vai ser rápido, mas eu creio que Deus vai continuar ministrando nos nossos corações. Amém? Colossenses 1:24 diz assim: alegro-me em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Então sempre nós devemos ter no nosso coração que nós temos o que entregar para as pessoas. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, Deus tem um propósito em tudo que faz. Se Deus te colocou naquele lugar, no trabalho ou na escola, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então, através desse propósito, entenda que você tem o que entregar para elas. Você não está de mãos vazias. Nós não estamos de mãos vazias. Deus tem algo para fazer através das nossas vidas. Amém? Tópico 2. Compartilhe tudo aquilo que Deus lhe tem entregado. O que Deus tem entregado para vocês? O que Deus tem entregado para nós? Versículo 17 de Mateus 14. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. O que tem nas tuas mãos? É isso que Deus quer usar. Deus quer fazer através daquilo que está nas tuas mãos. Talvez os discípulos pensassem assim: não, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O que vai fazer 5 pães e 2 peixes para uma multidão dessa? A palavra do Senhor diz assim, né? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aproximadamente, pastor, mais ou menos, aproximadamente 10 a 12 mil pessoas. Meu Deus. 5 pães e 2 peixes. Interessante que muitas das vezes nós olhamos para o que está na nossa mão e falamos assim: não vai dar. Ou olhamos para o nosso potencial e falamos assim: não,
Não vai dar. Como eu sou, eu vou alimentar tudo isso. A gente pensa muitas das vezes, né? A forma que eu sou, eu vou conseguir guiar isso, eu vou conseguir fazer isso. Vai, porque não é nós que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. Então compartilhe tudo aquilo que você tem recebido. Ontem no grupo familiar, meu Deus, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Sabe, no momento do louvor ali foi uma presença de Deus ali que, meu Deus, dá vontade. Nós ficou tocando assim, eu pensei, como que vai parar agora? Não tem como parar, né? Mas isso é precioso porque nós temos que trazer isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam conhecer essa presença. Outras pessoas precisam sentir essa presença. Outras pessoas precisam conhecer esse que cura, esse que liberta, esse que salva, esse que transforma. Imagina se quando eu comecei minha caminhada cristã, aquela pessoa que recebeu não compartilhasse isso comigo. O que seria de mim hoje? Quem seria o Gustavo hoje? Porque eu estava lá, perdido. Eu estava lá no mundão. E essa pessoa, ela recebeu da parte do Senhor e quis entregar. Ela saiu entregando tudo o que tinha recebido. E quando ela se apresentou a mim, eu falei assim, eu quero isso. Eu tenho vindo uns textos, a palavra do Senhor diz assim, né? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Não, nós queremos que as pessoas recebam a Jesus, mas queremos que, apareça um anjo para ela, mesmo ela não crendo, apareça um anjo para ela. Não, nós somos aquilo que elas precisam, porque nós temos Jesus. Então nós precisamos compartilhar isso. Nós precisamos liberar isso tudo que está dentro de nós. Não é para ficar para nós. Você já viu algo você já viu uma árvore dar fruto para ela mesmo? Não tem como. Não tem como uma árvore dar fruto para ela mesmo. Não. Ela dá para as pessoas. Para que as pessoas possam se alimentar. E Deus, Ele tem nos entregado coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas, que nós possamos compartilhar isso, seja nos grupos familiares, seja nos ministérios do café. Que tempo precioso para quem participa dos ministérios do café, da janta, do almoço. Meu Deus! Que tempo precioso! Compartilhe tudo aquilo que Deus tem entregado para você, amém? Versículo é esse mesmo texto de Mateus, mas tem uma parte do versículo de Marcos que diz assim, os discípulos dizendo, né? Isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto em dinheiro, em pão e dar-lhes de comer? Por isso que eu gosto de, eles compartilham a mesma coisa, mas com detalhes muito legal assim, né? Então em Marcos ele diz assim, né? Isto exigiria 200 denários. Eu imagino eles falando assim para o Senhor, Senhor, isso exigiria muitos denários, 200 denários, Senhor. Compensa mesmo, Senhor, eu gastar tudo isso com eles? Será que eles merecem? É como se ele estivesse dizendo assim, será que eles merecem, Senhor? São 200 denários, Senhor, você não está entendendo, imagina eles falando, né, com o Senhor, né? Vocês não estão entendendo, é 200 denários. Quantas das vezes a gente pensa assim, Senhor, tenho que ir lá mesmo, Senhor? Tenho que chegar até essa pessoa mesmo, Senhor? Mas isso exigiria muito do meu tempo, Senhor. Isso exigiria cansaço, Senhor. Exigiria disposição demais, Senhor. Quantas vezes eu falei isso, Senhor, meu Deus. Misericórdia. E eu imagino Deus olhando assim, falando assim, filho, eles são meus filhos, eles valem.
tudo isso. Então entenda, o nosso tempo é para o Senhor. O nosso tempo é para o Senhor. Nós devemos, muitas das vezes, sair da zona de conforto, que muitas das vezes não é legal. Não é legal, sim. Traz um desconforto, né, para nós. Mas eu coloquei assim, deixe a provisão celestial acontecer através da sua vida. Por quê? Porque você se colocou à disposição do Senhor, amém? Vidas estão precisando de você, amém? Você está aqui porque vidas se preocuparam com vocês. Nós estamos aqui porque vidas se colocou à disposição para nós. Atos 3, versículo do 6 ao 8. Atos 3. Vamos lá. Estou acabando já, tá, gente? Fique em paz. Atos 3, versículo do 6 ao 8. Diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-se a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. O que nós temos, como Pedro falou assim, né? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, ele entendia que ele tinha algo para entregar. Nós temos algo para entregar? Quantos têm algo para entregar aqui? Amém? Se você tem algo para entregar, entregue. Sabe, muitas das vezes a gente quer viver pelo nosso racional, pensando, mas se a pessoa, mais isso e mais aquilo. Não. Eu costumo falar para o pessoal do nosso grupo familiar de jovens, que se nós estamos caminhando com Cristo, se nós estamos caminhando com Cristo, tudo que nós temos é do Senhor. E se Deus colocar algo no nosso coração, é porque é a vontade dEle em fazer isso. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. Não tem como. Ou seja, se nós estamos caminhando com Cristo, nós temos algo bom para entregar para as pessoas. Então só basta nós abrirmos a nossa boca e falar assim: meu irmão, receba em nome de Jesus. Amém? Romanos 8,19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus vão se manifestar aqui, em nome de Jesus? Se manifeste. As pessoas estão sedentas esperando assim: meu Deus, quem vai chegar em mim? Quem vai chegar em mim? Quem vai chegar em mim? Quem vai pregar para mim? Quem vai falar do amor de Deus para mim? As pessoas estão sedentas. Você pode ver nos cultos agora eu não tenho mais pegado as fichinhas, mas quando eu estava um tempo na recepção, eu pegava as fichinhas e olhava as fichinhas, a pessoa falava assim, não tinha ninguém que tinha convidado ela. Não tinha ninguém que tinha convidado ela, mas ela veio porque Deus colocou algo no coração dela. Ela falou assim: não, eu tenho que ir naquela igreja. Ou seja, as pessoas estão tão sedentas que, não, eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que procurar alguém, eu tenho que procurar um lugar para me congregar, eu preciso. Elas estão sedentas. Eu imagino aqui que muitas pessoas, eu acho que era a única alimentação delas. Era através daqueles 5 pães e 2 peixes. Era o único. Eu falando, Gustavo falando, poderia ser a última refeição delas. A única do dia. E alguém decidiu-se sair da zona de conforto e fazer a vontade do Senhor. Alguém entendeu que aquelas pessoas precisavam de um alimento. Precisavam de um alimento. Tem pessoas hoje que, várias vezes compartilhando no evangelismo, então, elas falavam assim: nossa, era tudo que eu precisava. Parece que
como se tivesse saído um peso das costas delas, e elas falaram assim, meu Deus, era tudo que eu precisava, porque quantos testemunhos aqui mesmo nós já compartilhou, pessoas que, eu estava querendo chegar em casa e me matar, eu estava querendo chegar em casa e tirar minha vida, mas através desse evangelismo, Deus falou comigo. Ou seja, uma pessoa que saiu da zona de conforto, uma pessoa que falou assim, eu tenho alimento para elas. Eu tenho o pão para compartilhar. Nós temos o pão para compartilhar, então compartilhe. Compartilhe. As pessoas estão morrendo de fome e nós temos o pão. As pessoas estão com tanta fome que estão morrendo. Estão morrendo sem comer o pão. Amém? Tópico 3, para nós encerrarmos. Deus nos escolheu para fazermos a sua vontade. Amém? Você crê que Deus te escolheu? Crê realmente que Deus te escolheu? O pastor esse dia pregou, falando, você sabe o propósito do Senhor para a tua vida? E é uma pergunta que traz sei ou não sei? Sei ou não sei, né? Muitos ficam em dúvida, né? Mas pelo menos nós temos que ter no nosso coração que o Senhor tem um propósito através das nossas vidas. Nós sabemos disso, nós temos convicção disso. E Ele nos escolheu para fazermos a sua vontade. Versículo 19 de Mateus diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-lhes aos discípulos e este à multidão. Ou seja, eles fizeram a vontade do Senhor. O Senhor deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, e a partir dali os discípulos fizeram a vontade do Senhor. Deus ele nos entregou. Deus ele nos entregou. E será que nós temos dado às multidões? Será que nós temos compartilhado às multidões tudo o que Ele tem nos entregado? E a palavra do Senhor diz que todos ficaram cheios. Todos ficaram satisfeitos nessa versão aqui. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Mateus 5, 13 e 14. Vamos lá, Mateus 5, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Eita, que palavra difícil, né? Restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém? João capítulo 14, versículo 12, para a gente, o penúltimo texto. Se falar o último, toda vez é o último. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Último texto, para a gente encerrar. João 15, 16. Um pouquinho para frente aí, quem está com a Bíblia. Não. João 15, 16. Isso.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Então, glória a Deus pela tua vida. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, entendendo que nós temos o que compartilhar para as pessoas. As pessoas estão precisando de homens e mulheres de Deus que se coloquem à disposição. Como nós lemos aqui, né? Deixa eu achar aqui. Cadê? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que nós nos manifestamos para fazer a vontade do Senhor. Que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? É uma palavra curta, mas é aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E eu creio que a partir desse pensamento, nós iremos entender que todos aqueles que Deus trazer a nós temos o alimento para entregar para elas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Queremos, Deus, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos à disposição, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós temos, ó Pai, o alimento, Senhor, para entregar, porque vem do Senhor, ó Deus, e nós temos o Senhor em nossos corações, Deus. É em nome de Jesus que nós possamos, ó Pai, ir até essas vidas, Senhor, alimentá-las, ó Pai, com a Tua palavra, Pai, declarando o Teu amor, Senhor, mostrando, ó Pai, o Teu amor para elas, Deus. É em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós não viemos, ó Pai, dispensar as multidões, ó Pai, que nós não viemos, ó Pai, deixá-las de lado, Senhor, mas que nós viemos acolhê-las, Pai, para glória e honra do Teu nome, Senhor, para que elas venham se renderem a Ti, Senhor, para que elas venham conhecerem a Ti cada vez mais e mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, dizemos, Senhor, eis-me aqui, faça a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, Te agradecemos, ó Pai, e Te glorificamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Dê um abraço, irmão, que está do seu lado. Glória a Deus.